Bom dia a todos, bom dia a todas. Então, primeiro, agradecer ao convite, sinceramente. Em segundo lugar, me reapresentar aqui, além de professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, é necessário, por uma razão de honestidade intelectual, explicar a vocês que durante 16 anos eu fui membro da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e continuo militante do Partido dos Trabalhadores, o que explica algumas das coisas que eu vou falar aqui. O tema que me pediram, e a todos os colegas aqui que estão conosco na mesa, é para falar sobre o papel das empresas estatais e privadas num país soberano. Como o Bira, dessa forma que vocês acabaram de ver aqui, vocês o conhecem mais do que eu tomei o cuidado de enviar para ele o que seria o roteiro da fala, e eu vou respeitar o roteiro que eu propus a ele, né? Esse tema da soberania, do nacionalismo, o uso da palavra Brasil, né, tem diferentes usos, tanto no meio acadêmico quanto no meio político. Você encontra no espectro acadêmico, no espectro político, pessoas com posições opostas, batendo no peito e falando em nome da nação, em nome da soberania e em nome do Brasil, né? Por isso é muito importante que, ao falar, a gente explicite soberania de quem e soberania sobre o quê, né? O debate acerca desses temas exige uma definição mais clara sobre a sociedade que nós temos e sobre a sociedade que nós queremos. A esse respeito, eu fui convidado pela Federação dos Engenheiros para escrever um texto para o 11º Consenge e, inclusive, gravei um vídeo a respeito. Então, o que eu vou falar aqui, de certa maneira, é um resumo do que está nesse material, que está disponível na internet para quem tiver interesse. É exatamente uma tese sobre o desenvolvimento e a soberania nacional. É uma das teses que vai ser debatida no 11º Consenge. Quando a gente fala da sociedade que temos, quais são as características principais, na minha opinião, né? Vou falar coisas que são óbvias, mas que, como vai ficar claro, são essenciais. Primeiro, é uma sociedade capitalista, em âmbito mundial e nacional, mais capitalista do que nunca foi em toda a sua história. É um capitalismo predominantemente transnacional, é um capitalismo predominantemente financeirizado. No caso do Brasil, mas não só, é um capitalismo que historicamente se baseou numa superexploração da força de trabalho, e na atual situação histórica, essa superexploração está sendo levada aos píncaros, não só aqui no Brasil, mas no conjunto do mundo. É, portanto, uma sociedade com taxas de bem-estar social e de democracia mínimas. No Brasil, a democracia sempre foi de baixa intensidade, e o bem-estar também sempre foi de baixa intensidade, dada a natureza dependente e profundamente desigual do capitalismo e, antes do capitalismo, da sociedade existente no Brasil. Isso faz com que a natureza da soberania nacional num país como o nosso tenha características muito diferentes da natureza da soberania nacional em países como os Estados Unidos, como a França, como a China, como a Rússia. O tema da soberania nacional tem particularidades aqui. Na sociedade em que nós vivemos, existe uma subordinação e um esmagamento do capital de médio e pequeno porte. Isso é uma outra característica muito importante. A oligopolização da economia nacional faz com que as grandes empresas esmaguem as médias e pequenas, o que tem um impacto sobre o desenvolvimento nacional e sobre o bem-estar social imenso, porque você não tem um colchão nem do ponto de vista produtivo e de propriedade, nem do ponto de vista de consumo, que existiu e ainda existe em outros países em que o desenvolvimento capitalista seguiu outro tipo de ritmo. E, além disso, você tem uma captura do Estado, em geral, e das empresas estatais, em particular, pelo oligopólio financeiro e produtivo. São raros os momentos na história do país, embora eles tenham existido, e a gente tem exemplos vivos disso aqui, tá certo? Pessoas físicas que expressam isso aqui, mas são raros os momentos da história do Brasil em que o Estado não foi subordinado aos interesses
do oligopólio financeiro, do oligopólio transnacional, do oligopólio, entre aspas, produtivo, mas fortemente marcado pela financiarização e pela transnacionalização. O resultado prático disso que é um desenvolvimento que, na verdade, foi, em grande medida, crescimento. O país cresceu muito ao longo do século XX, mas esse crescimento está muito longe de ser aquilo que a gente empresta, tem o sentido que a gente empresta à palavra desenvolvimento. Então, o resultado prático dessa conformação social que o país tem é um desenvolvimento que, na verdade, é principalmente crescimento, é um desenvolvimento restrito frente às potencialidades que o país tem. Todo mundo diz, como é que pode um país como o nosso? Pode por isso, pela natureza social que nós temos. Um desenvolvimento aquém do potencial do país e um desenvolvimento que a gente pode denominar aqui, por brincadeira, de soluçante, né? Aquilo que os economistas vão chamar de stop and go. Né? É um desenvolvimento que ele inicia, ele se expande, mas por razões vinculadas à oligopolização, ao mercado restrito, à dependência externa, ele vai até um certo ponto e volta para trás. É por isso que a gente tem a sensação no país de sempre não estar saindo do lugar e sempre ter promessas incumpridas. É porque a natureza do capitalismo que a gente tem aqui no Brasil produz esse movimento de um desenvolvimento restrito que retroage. Isso, o desenvolvimento com essas características que eu falei, somado à dependência, somado à democracia restrita e somado à desigualdade social, conforma as principais características do Brasil. Desigualdade social, democracia restrita, dependência e um desenvolvimento com essas características de crescimento limitado são as principais características do nosso país. Qual é que é a alternativa a isso? Há várias, com vários nomes, sustentadas em várias teorias, e essas alternativas, cada uma delas, envolveria uma discussão ideológica, política e técnica, que eu não tenho a menor condição de entrar nela no espaço de 5 ou 7 minutos que sobram ainda aqui. Mas eu insisto nisso, que até por conta do momento que a gente está vivendo, as mais diferentes forças políticas e sociais comparecem no debate, às vezes, com uma nomenclatura, com um vocabulário parecido, em nome do qual se propõem coisas antagônicas. Sendo, por isso, muito importante esclarecer no detalhe que tipo de sociedade a gente tem e que tipo de sociedade a gente almeja. Agora, quando você olha essas várias alternativas que aparecem no debate, no fundo, elas são diferentes formas, são diferentes maneiras de articular ou de rearticular a soberania, a democracia e a igualdade. Se vocês forem analisar todos os projetos para o Brasil que estão na praça, todos os projetos nacionais que estão na praça, todos os programas de emergência que estão na praça, todos, na verdade, articulam de maneira distinta a questão da soberania, a questão da democracia e a questão da igualdade. E por isso é muito importante para nós, ao entrar nesse debate, tentar localizar qual é o fio da meada. Ou seja, a partir de que fio você vai desfazer esse nó? A partir de qual desses componentes você articula os outros, né? A resposta adequada, a meu ver, é aquela que viabiliza as outras. Ou seja, trabalhando com esses três elementos, com soberania, com democracia e com igualdade, o fio da meada é aquele que permite articular os outros elementos na história, no tempo. Para usar um termo que virou chavão, qual desses elementos, se trabalhado, dá aos demais sustentabilidade? Qual desses três elementos, democracia, igualdade, soberania, qual desses três elementos trabalhado permite que os outros dois tenham desenvolvimento, tenham durabilidade, tenham sustentabilidade, né? Do meu ponto de vista, desses três elementos, o elemento fundamental, aquele que garante, no tempo, que tenhamos um país democrático e soberano, é o da igualdade social. Ou seja, falar em soberania implica em resolver o problema da desigualdade. Falar em democracia implica em resolver o problema da desigualdade social.
e, desse ponto de vista, na minha opinião, é da rearticulação completa da estrutura de propriedade e de produção do país que pode emergir e sobreviver no tempo uma sociedade mais soberana e mais democrática. Para falar numa linguagem mais direta, só tendo alto nível de coesão social aqui no país será possível resistir à pressão internacional para destruir a nossa capacidade enquanto nação. Um país que não tem coesão social, e coesão social é produto de igualdade social, não consegue construir soberania. Desse ponto de vista, o Estado joga um papel fundamental, porque a coesão social não é produto das livres forças de mercado, não é da dinâmica. O livre mercado pode produzir muita coisa, inclusive pode produzir muitas mercadorias e pode produzir, inclusive, muita riqueza, mas não produz coesão social. Quem tem a capacidade de produzir isso é o Estado, primeiro como indutor, criando as condições legislativas, as condições adequadas do ponto de vista normativo, do ponto de vista da proteção de um outro padrão de desenvolvimento. Em segundo lugar, o Estado como financiador, dado que o nível de desenvolvimento, o nível de igualdade, o nível de proteção que se exige implica em recursos muito vultosos que não estão disponíveis aos outros agentes econômicos. Só o Estado é capaz de reunir a quantidade de recursos necessário para o tipo de mudança que se exige, e, portanto, o Estado joga um papel não só como indutor, mas também como financiador, e, em terceiro lugar, como produtor direto. Questão que ficou muito claro em vários momentos da história do mundo, em todas aquelas situações em que países chegavam tarde no desenvolvimento capitalista ou enfrentavam uma ameaça externa que os colocava na beira da destruição. Nesses momentos, o Estado era chamado a cumprir um papel tanto como indutor, quanto como financiador, quanto como produtor direto. Isso implica em discutir algo que está muito posto aqui nessa mesa, e outras pessoas podem falar com mais propriedade, que é o papel das diferentes empresas públicas. O Estado não se limita às empresas públicas, mas o papel do Estado nesse novo padrão de desenvolvimento inclui realinhar o papel das empresas públicas. E implica em perceber qual é a diferença que existe entre hegemonia do Estado no processo de desenvolvimento e uma economia estatizada. Para simplificar aqui, a diferença, por exemplo, entre China e União Soviética. A União Soviética foi uma economia estatizada, o que produziu efeitos econômicos, para ficar só nesse terreno, que não foram positivos, porque na prática significou uma taxa de crescimento descendente ao longo do tempo, por vários fatores que são bem estudados, tanto no âmbito da história quanto no âmbito da economia. Já a China tem uma economia que é claramente hegemonizada pelo Estado, mas não é uma economia estatizada, naquele sentido que era a economia soviética. Pelo contrário, a economia chinesa, ela comporta diferentes tipos de propriedade articuladas entre si, o que garante um dinamismo econômico sob uma hegemonia de um projeto que os chineses hoje chamam de o sonho chinês, com uma evidente ironia em comparação ao American Way of Life, né? Isso, uma economia hegemonizada por esse tipo de projeto e em que o Estado joga um papel dominante, seria uma economia socialista, né? Sim e não, falando muito francamente. Sim, no sentido de que seria uma economia em que a dinâmica não é a busca do lucro, mas sim a dinâmica é a busca do bem-estar social. E por isso nós estamos falando de uma coisa, uma maneira de ver a sociedade que não é hegemonizada pela lógica capitalista. Não no sentido de que não corresponde àquela ideia do que seria o socialismo, aquela ideia que era hegemônica nos anos 50, 60, 70 e até 80, de que o socialismo seria uma economia estatizada, onde não existiria nenhum tipo de empresa ou de propriedade privada. Nesse sentido, não. Pelo contrário, uma economia no Brasil ou em qualquer país do mundo
em que o Estado joga um papel fundamental, é o único tipo de economia onde pode existir um grande número de empresas privadas de médio e pequeno porte, inclusive empresas privadas de grande porte, inclusive um grande número de empresas públicas não estatais. Ao contrário da lenda, a capacidade de existir um grande número de pequenas e médias empresas depende de um papel hegemônico do Estado, porque numa economia controlada pelos oligopólios privados e numa fase financiarizada, a sobrevivência do pequeno e médio capital é uma aventura, é algo quase impossível, porque o oligopólio destrói, enquanto que numa economia controlada por um projeto de outra natureza, as pequenas e médias empresas jogam um papel essencial, preenchendo nichos que o Estado não pode preencher, garantindo empregos, permitindo dinamismo. E eu insisto, o exemplo chinês é um exemplo muito interessante desse ponto de vista, porque lá você tem a coincidência não apenas de empresas privadas estrangeiras, empresas privadas de grande porte nacionais, empresas de médio e pequeno porte, que são um grande colchão econômico, grande parte delas de propriedade pública, municipal, de cantão, de província. É um entramado que não existiria numa sociedade, entre aspas, plana, como são as sociedades dominadas pelo capital financeiro, que achata tudo, sem levar em conta nenhum tipo de diversidade. Então, recapitulando e sintetizando, já estou terminando, Bira, não precisa me olhar feio pela nuca, tá certo? Estou sentindo na nuca o olhar do Bira. Eu entendo que o tema da soberania passa por rearticular o problema da estrutura de empresas no país e entendo que isso é necessário para resolver o problema da igualdade, e sem igualdade não tem coesão social, sem coesão social não tem soberania. Entendo, porém, que nós temos dois temas a enfrentar, os que pensam dessa forma. O primeiro é que a visão pública sobre as empresas estatais foi muito golpeada nos anos 80, 90 e voltou a ser golpeada agora em três terrenos. No terreno da corrupção, no terreno da ineficiência e no terreno da tecnocracia. E há, entre os que criticam esses três aspectos, há, obviamente, muito cinismo, hipocrisia e manipulação política, mas também há elementos reais. De novo, basta olhar para os chineses, que tratam o tema da corrupção de maneira brutal. Brutal. Ou seja, eles percebem que numa economia gerida desta forma, o tema da corrupção faz com que eles percam legitimidade. E, por isso, todo o Congresso do Partido Comunista Chinês tem o famoso relatório da Comissão de Disciplina e Controle, em que lista os membros da cúpula do partido que foram devidamente afastados, punidos, presos e, no passado não muito distante, fuzilados, com as famílias pagando as balas. E a atual direção do Partido Comunista Chinês fez a sua primeira ação pública fazendo uma visita ao presídio onde ficariam aqueles dirigentes do partido, unificam aqueles dirigentes do partido que cometem atos de corrupção. Então, eu dou como exemplo o caso da China, para dizer que, ao mesmo tempo, nós temos que, na minha opinião, deixar claro que a Operação Lava Jato é uma operação antinacional, é uma operação para destruir a possibilidade da gente ter engenharia nacional, empresas nacionais, mas, ao mesmo tempo, nós temos que enfrentar duramente o tema da corrupção. Não é um tema deles, é um tema nosso, porque numa economia sob gestão pública, tem que ser uma economia onde os valores republicanos tenham que ser profundamente defendidos. Senão, você desmoraliza a ideia do público e você entrega o terreno para o oligopólio privado, que, como todo mundo sabe, é o maior beneficiário da corrupção, mas aparece para a sociedade como uma vítima do achaque. É uma inversão completa que nós não podemos abrir brecha a ela. Da mesma forma, o tema da ineficiência. O tema da ineficiência, nós temos exemplos, que eu não vou citar aqui, outros podem falar melhor, de que é perfeitamente possível conciliar propriedade pública com alto grau de eficiência. E o tema da tecnocracia, que é um tema sobre o qual a gente deve tratar com muita clareza. Quer dizer, na história do Brasil, houve outros momentos em que o Estado teve um papel decisivo e fundamental para o desenvolvimento nacional, mas o nível de controle social e de democracia muito baixo. E isso,
Uma das maneiras pelas quais isso aparece é a constituição de uma tecnocracia que, em nome de uma suposta razão técnica científica superior à do cidadão comum, toma decisões que afetam a vida dos cidadãos comuns. E o único jeito de resolver isso de maneira adequada é elevando o nível cultural e político da sociedade brasileira, para que o cidadão médio seja capaz de participar dos debates sobre o desenvolvimento nacional. Então, não é o caminho da demagogia, do controlismo, do participação. Não, é o caminho da educação política de massa, para que os temas do desenvolvimento nacional sejam temas públicos. Então, como fecho, essas três questões e a questão nova que está posta para nós, diferente das experiências anteriores aqui mesmo no Brasil, é o tema da integração regional. Quer dizer, um projeto dessa natureza, que busca coesão social, igualdade, rearticular a estrutura produtiva, tem que pensar um território maior do que o território nacional. Tem que pensar a América Latina. Nós já provamos o quão positivo isso poderia ser, apesar da nossa timidez, nós mostramos o quanto isso pode ser de positivo para um país como o Brasil, se entender como parte de um espaço geopolítico mais amplo. Então, fecho com isso, dizendo mais duas coisas muito breves. Nós estamos num momento muito curioso, né? Para aqueles que são leitores, como eu sou, da literatura marxista, é conhecida a ideia de que quem apresenta pela primeira vez é o Marx, que o desenvolvimento do capitalismo, num determinado momento, se tornaria um obstáculo para o desenvolvimento das forças produtivas. E essa ideia foi muito ridicularizada ao longo do século XX, porque o capitalismo conseguiu conciliar ele próprio com o desenvolvimento das suas produtivas. Por exemplo, nós estamos num momento em que aquelas velhas teses do Marx, em particular essa, estão comprovadas. Nós temos uma imensa capacidade científico-tecnológica produtiva, de engenharia, de medicina, em todos os terrenos, que está inaproveitada. E nós temos uma imensa capacidade produtiva, que são seres humanos, mais de 1,5 bilhão no mundo inteiro, que não tem trabalho, não tem uso produtivo. Nós estamos num momento em que é preciso reinventar a sociedade. E isso tem que ser feito rápido, porque a conjuntura internacional e nacional está se agravando numa velocidade imensa, tal como ocorreu no início do século XX, e nós que estamos aqui com cabelos brancos ou não, vamos viver tempos tempestuosos, não é só aqui no Brasil. Então, por tudo isso, pedindo desculpas pelas razões que o Bira já falou, eu vou sair a francesa em algum momento aqui, tá certo? E espero encontrar todo mundo amanhã em greve, tá certo? Porque nós precisamos lutar. Obrigado.